Olá, Psi, meu nome é Maristela Freitas, eu sou psicóloga sistêmica e no vídeo de hoje vamos falar sobre como lidar com a culpa após o fim de um relacionamento. Esse é um tema que toca muitas pessoas de uma forma bastante profunda. Afinal, quando um relacionamento chega ao fim, nem sempre o que sentimos é apenas tristeza ou saudade. Muitas vezes o que vem com força é a culpa. Sabe aquela sensação pesada de que algo poderia ou deveria ter sido diferente? Talvez você tenha terminado e esteja se perguntando se magoou demais o outro. Ou talvez você tenha sido magoado ou deixado, mas ainda assim se sente responsável por tudo ter desandado na relação. A culpa, ela costuma aparecer em ambos os lados. Mas será que ela é justa mesmo? O que ela quer nos dizer? E o mais importante, como podemos lidar com ela de uma forma saudável? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou trazer aqui reflexões importantes da psicologia sistêmica a respeito da culpa, exemplos práticos, metáforas que vão te ajudar a entender esse sentimento e, é claro, dicas práticas para você atravessar esse momento que é complexo com mais acolhimento e consistência. Então, se esse tema faz sentido para você, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e também você pode compartilhar com alguém que esteja passando por um momento parecido. A culpa é uma emoção complexa. Diferente da vergonha, que diz sou uma pessoa ruim, a culpa diz eu fiz algo errado. E mesmo quando não fizemos nada de errado, ela pode aparecer, especialmente depois do fim de um relacionamento. Quando estamos em um vínculo afetivo, é muito comum termos a sensação de que temos algum papel a cumprir, alguma expectativa a atender, como se fôssemos responsáveis pelo bem-estar do outro. Então, quando a relação termina, surgem, na verdade, alguns tipos de julgamentos. Por exemplo, será que eu me esforcei o suficiente? E se eu tivesse sido mais paciente? Talvez eu tenha desistido muito cedo. A mente tenta buscar respostas para uma dor que muitas vezes não tem uma única explicação. E a culpa, nesse sentido, aparece como uma tentativa de dar sentido ao fim do relacionamento. Então, uma pergunta importante para você se fazer é: a culpa que você sente é realmente sua? Ou é uma herança de expectativas e cobranças que nem sempre foram suas para você carregar? Da onde que vem essas expectativas e essas cobranças? Na psicologia sistêmica, olhamos para os relacionamentos como construções mútuas. Nenhuma relação é feita por uma pessoa só. Toda troca acontece dentro de um sistema. Por isso, ao invés de a gente pensar de quem será que foi a culpa, nós buscamos compreender como cada pessoa participou dessa dinâmica relacional, contribuindo para a situação do jeito que ficou. A culpa nesse contexto é menos sobre certo e errado e mais sobre como nos sentimos quando saímos de papéis que assumimos ao longo de uma relação. Por exemplo, se você sempre era a pessoa que cedia, que conciliava, que evitava conflitos na relação, você pode se sentir culpado por um dia ter escolhido se priorizar. Ou então, se você saiu de uma relação, mesmo com o outro dizendo que te amava, pode sentir que traiu, que quebrou algo muito sagrado, mesmo você sabendo que o amor não era o suficiente para sustentar aquela relação. Eu costumo usar uma metáfora para falar da culpa em relacionamentos. Eu digo sempre que relacionamentos são como danças. Quando um muda o passo, sem estar ali dentro da coreografia, o outro acaba tropeçando. E a culpa, muitas vezes, ela vem desse tropeço, porque nós achamos que deveríamos ter mantido o ritmo, não deveríamos ter saído da coreografia, mesmo que os nossos pés ou a gente já estivesse feridos ou muito cansados. Então a culpa normalmente vem por uma mudança. Uma pergunta que eu acho importante você se fazer é: você se sente culpado por ter quebrado um papel que lhe foi imposto
ou por ter escolhido se escutar de verdade. Mas afinal de contas, a culpa ela pode ter um propósito? A culpa ela tem uma função importante. Ela pode nos mostrar que algo não está alinhado com os nossos valores. Ela pode ser como se fosse uma bússola, mas ela não deve ser nunca uma âncora. Quando sentimos culpa de maneira saudável, ela nos leva a refletir, reparar e até amadurecer. Mas quando ela se torna crônica, ela nos paralisa, ela nos impede de reconstruir a nossa vida, porque ela nos aprisiona no passado. Então, é preciso saber diferenciar a culpa produtiva, que nos transforma, da culpa destrutiva, que só nos machuca. Eu gosto de usar uma outra metáfora também para falar sobre a culpa. Imagina que a culpa é como um alarme de fumaça. Se há fogo, ela de fato é útil. Mas se ela toca o tempo inteiro, mesmo sem nenhum sinal de fumaça, algo está desregulado. E o problema passa a ser o alarme, não o fogo, percebe? Algumas reflexões importantes para você se fazer quando você estiver se sentindo culpado é a seguinte: você pode se perguntar o que essa culpa está tentando me mostrar. E aí, se você identificar algo real, como uma atitude impensada, uma palavra que feriu alguém importante para você, ela pode ser transformada em reparação. Mas, se for algo que você não podia controlar, talvez seja a hora de você acolher, se perdoar e seguir em frente. E como lidar com a culpa e seguir em frente, então? O primeiro passo é você nomear o que você está sentindo. A culpa, muitas vezes, ela acaba escondendo outros sentimentos, como o medo da solidão, a tristeza ou a rejeição. O que você pode fazer é escrever ou até dizer em voz alta: eu sinto culpa por. Isso ajuda a esvaziar um turbilhão que pode estar aí dentro de você. Um outro passo é você fazer uma carta que não precisa ser enviada. Você faz ali, depois você pode queimá-la, jogar fora, enfim, é para você. Você vai escrever para outra pessoa ou para você mesmo, falando o que doeu, do que ficou, do que você gostaria de ter dito ou feito. Esse exercício vai também te ajudar a liberar de emoções e organizar tudo o que você está sentindo e o que você está pensando sobre a situação. Um outro exercício é você conversar com o seu eu do passado, mas com compaixão. Em vez de você se julgar, tente compreender e acolher com os recursos que você tinha naquela época. Provavelmente você fez o melhor que você pôde. Então, vá tendo esse diálogo de compaixão e de acolhimento. Um outro exercício é você reescrever a sua narrativa interna. E como fazer isso? Trocando algumas frases, como por exemplo, eu destruí algo muito bom, por eu tive coragem de interromper algo que já não fazia mais sentido para mim. Um outro exercício é você questionar as expectativas e as crenças que você carrega. Por exemplo, quem disse que terminar uma relação é fracassar? Às vezes, o verdadeiro sucesso ou a verdadeira força está, na verdade, em saber sair antes de se perder de si mesmo ou de se machucar ainda mais ou de ultrapassar os seus limites. E um último recurso é buscar por apoio terapêutico. Porque a culpa ela pode estar ligada a padrões muito antigos e profundos, que vai valer a pena você olhar com cuidado e um apoio profissional. E eu quero deixar aqui uma pergunta final para você. Se você pudesse olhar para si com os olhos de alguém que te ama de verdade, o que você diria sobre essa culpa que sente hoje? Terminar um relacionamento é uma das experiências mais desafiadoras emocionalmente. E se a culpa está aí com você, presente no seu dia a dia, talvez ela só queira ser escutada. Mas isso não significa que você precisa viver preso a ela, se martirizando. Você pode escolher atravessar esse momento com mais consciência, gentileza e amor próprio. A culpa ela não precisa ser uma sentença, ela pode ser um convite para amadurecer, aprender
e se cuidar com mais verdade e compaixão. Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que você mais sentiu ao assistir esse conteúdo, como a culpa se apresenta na sua história e vamos conversar um pouquinho porque você não está sozinho nisso. Em algum momento da vida a gente vai se sentir culpado. E é claro, se você quiser seguir essa jornada de autoconhecimento comigo, aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho e, claro, compartilha com alguém que precisa ouvir e entender um pouco mais sobre a culpa. Até o próximo vídeo!